Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para o nosso Evangelho virtual. E, como sempre, vamos iniciar fazendo a nossa prece. Eu peço a todos que fechem os seus olhos, elevem o seu pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. E que nós possamos agradecer pela oportunidade que temos de estar aqui neste planeta, neste momento, num momento em que provavelmente grandes processos evolutivos estão sendo revisados por nós, por cada um dos seus habitantes nesse instante. Essa situação em que nós estamos passando de pandemia está fazendo com que cada um busque novos valores, novos conceitos e que possamos colaborar para que os seus efeitos sejam brandos, para que os necessitados próximos de nós possam receber a ajuda, mas para que nós também possamos nos proteger e retirar dessa lição aquilo que nós temos necessidade. Assim seja. O tema que me foi passado é do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, que fala sobre bem-aventurados os mansos e pacíficos. E normalmente os capítulos do Evangelho eles são divididos em vários itens. O item especificamente que nós vamos falar, a cólera. Cólera todo mundo já sabe o que é. É aquela raiva, né? Aquela indignação, aquela explosão que nós temos e que é causada sempre por algum fator, alguma coisa que nos incomoda, algo que nos tira do sério, algum valor nosso que é cobrado e assim por diante. No capítulo em si do Evangelho, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Por que será que os mansos e pacíficos herdarão a terra? Estão sofrendo, estão sendo violados pelos maldosos, pelos perversos. Mas nós sabemos que a terra ela é um planeta que está num processo de transformação. Um processo que é longo, com certeza, mas a Terra está dando o seu salto evolutivo e desde o final do século passado, que nós já ouvimos e que nós lemos nas diversas obras espíritas, que a Terra vai se tornar um planeta de regeneração. Quem serão os espíritos que conseguirão habitar esse planeta quando ele se tornar um planeta de regeneração? Aqueles que forem mansos e pacíficos, porque assim era Jesus, porque ele era manso, porque ele era pacífico, porque o seu fardo era leve e o seu jugo era suave. Então, todos aqueles que buscarem a mansuetude, esses com certeza conquistarão um lugar nesse novo planeta. Lógico que não será necessária somente esta qualidade, porque apenas ser manso e inerte, assistindo às coisas sem interferir de modo negativo, não é suficiente. O próprio Evangelho, o próprio Livro dos Espíritos, em algumas passagens, nos diz que os Espíritos, eles não apenas lastimam o mal que fazem, mas lastimam muito mais o bem que deixaram de fazer. Então, se nós apenas formos mansos, não estaremos revidando as ofensas, estaremos oferecendo a outra face, mas por outro lado, qual é o bem que nós estaremos fazendo? Então, é preciso também que a nossa atitude de mansuetude seja uma atitude também de ação. Não é simplesmente nós sentarmos e aceitarmos as coisas como elas estão, mas trabalharmos de maneira tranquila. Jesus conseguiu revolucionar o mundo sem fazer nenhum tipo de atitude de violência. Gandhi marcou o seu nome na história da Índia, criando a teoria da não violência. Então não havia motivo nunca para se utilizar da força. E nós, infelizmente, até o tema da palestra, sempre encontramos uma desculpa, um motivo para que nós não cumpramos com aquilo que são os ensinamentos de Jesus. Da paz e da tranquilidade, de não revidar o mal com o mal, de procurar não desejar o mal para o nosso semelhante, não se sentir bem quando de alguma forma, o nosso semelhante, não, desculpem, o nosso inimigo, e não nos sentimos bem quando o nosso inimigo de alguma forma sai prejudicado em alguma situação. E aí logo no começo desse texto, eles nos levam a refletir das dificuldades que nós temos de aceitar o bem das outras pessoas, as coisas boas que elas fazem. Mesmo inconscientemente,
nós acabamos criticando muitas vezes o trabalho de alguém. A pessoa faz 10, 20, 30 coisas muito bem feitas, ou acima da média, vamos dizer assim. E nós nos prendemos a um pontozinho. Então, assim, a palestra foi muito boa, mas você percebeu como ele fala o R errado, como ele puxa aquele R lá, como se fosse um caipira lá do centro de São Paulo, não é? Ou então a pessoa trocou um capítulo do livro, ou uma questão, ou inverteu o nome de um autor. Então, toda a reflexão que ela trouxe no seu texto não foi suficiente. Era preciso que ela fosse perfeita. Por quê? Porque inconscientemente, todo aquele que se destaca nos ofusca. Todo aquele que está além das nossas capacidades ou se destacou num determinado momento, ele vai ofuscar o nosso próprio brilho. E isso nos incomoda. Nos incomodando faz com que nós busquemos desmerecer o trabalho que ele está fazendo, buscar alguma falha, alguma coisinha que diga assim, não é perfeito. Então assim, a palestra foi ótima, mas aquelas palavras que ele repete, a camisa que ele vestiu, o cabelo que não estava arrumado, ou chegou 5 minutos atrasado. Então, sempre haverá algum ponto em que nós vamos destacar um ponto negativo para não valorizar demais o trabalho dele e obscurecer o nosso trabalho. Lógico que não é 100% das vezes, mas sempre nós teremos, dentro do campo onde nós nos destacamos de alguma forma, né, uma maneira de olhar as coisas dos outros e inconscientemente, é uma coisa que nós não planejamos para fazer. Você não planeja isso, falar, eu vou fazer para denegrir, não. É uma coisa tão intuitiva que você faz, hábitos, né, que nós já adquirimos do passado. E também, eles dizem que assim, nós temos uma certa dificuldade de aceitar a ajuda. Se alguém vem e a pessoa se oferece para nos ajudar, salvo nos casos em que nós estamos numa situação muito delicada, outras, nós não queremos ajuda. Não, eu me viro sozinho. Não, eu me viro sozinho. Todas essas pequenas atitudes são pequenas cóleras, são pequenos gestos que nós demonstramos a nossa irritação. Não é aquela irritação explosiva, mas é uma pequena irritação porque alguma daquelas coisas nos incomoda. A cólera, ela causa um mal maior a partir do momento em que nós realmente explodimos. A partir do momento em que nós utilizamos de palavras ou de atitudes, ou, vamos dizer, dentro de um ambiente de trabalho, de documentos, de e-mails, mensagens no WhatsApp, qualquer coisa em que a gente coloque expressões, alguma coisa muito forte, alguma coisa que, quando ouvido ou lido por outra pessoa, vai causar alguma indignação, vai causar uma revolta, alguma coisa do gênero, e alguma coisa que no momento em que nós estamos fazendo também, ela nos causa essa indignação interna. Fazemos porque estamos criticando alguma coisa, algum trabalho, e nós não podemos nos esquecer que Jesus, o mais perfeito de todos, ele dificilmente se deixava levar pela indignação, pela cólera. Os relatos que nós temos dele, é lógico, são de pessoas que estavam próximas. E algumas dessas pessoas relatam coisas que nós não sabemos se aconteceram exatamente da forma como foi dito. Mas sabendo exatamente como era Jesus, muitas vezes uma expressão dele poderia ser interpretada de uma maneira diferente por qualquer um dos seus discípulos, ou dos seus apóstolos, ou de pessoas que conviveram com ele de alguma forma. Precisamos estar sempre atentos naquele processo de reforma íntima, naquela famosa frase, se queres evoluir, conhece-te a ti mesmo. Para conhecer a nós mesmos, é preciso que nós estejamos sempre atentos a todas as situações que nos levam a reagir de alguma forma. Quem já assistiu algumas das minhas falas, algumas das minhas palestras, eu costumo sempre bater nessa tecla, que foi uma coisa que eu guardei muito de tudo isso que eu já li. Tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te causa algum transtorno emocional, racional, são coisas que você precisa trabalhar dentro de você. Não só as que no caso da cólera, né, aquelas que te tiram do sério, mas todas aquelas que te trazem uma reflexão. Todas aquelas que você pensa, poxa vida, eu poderia ter agido de outra forma. Poxa vida, será que eu não posso fazer alguma coisa para utilizar, para ajudar dentro daquele processo?
Então, se nós estivermos atentos, se nós estivermos sempre procurando racionalizar para poder agir, com certeza nós conseguiremos um maior equilíbrio e não permitiremos que aquele ímpeto de emoção, apoiado nos hábitos que nós já adquirimos de diversas encarnações, nós não permitiremos que isso traga um transtorno para nós e para as pessoas que estiverem envolvidas conosco naquele momento, naquele processo. Vocês já imaginaram se nós pudéssemos colocar uma câmera e filmar, da mesma forma que o Big Brother, não é? Se nós pudéssemos filmar o nosso dia a dia, desde o momento em que nós levantamos, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas da nossa casa, depois, no nosso trajeto até o trabalho, como nos relacionamos na condução, com as pessoas que nós cruzamos pelo caminho, depois, durante o nosso trabalho, no final do dia, o nosso retorno e a nossa volta para o nosso lar, o reencontro com os nossos familiares, e quando temos atividades aí nas nossas casas de oração, o nosso comportamento também na nossa casa de oração, dentro das diversas atividades que nós participamos. Então, se nós tivéssemos uma câmera filmando, gravando as nossas falas e as nossas atitudes, qual seria, né, o nosso espanto de ver as nossas atitudes, de ver as nossas falas em determinados momentos? Existe uma expressão que está em moda hoje, que se chama vergonha alheia. O que é a vergonha alheia, para quem não sabe? A vergonha alheia é aquela atitude em que você está passando e você vê uma pessoa fazer um gesto desagradável para outra. Por exemplo, você está num jantar de família e, de repente, você está na casa de parentes seus, o dono da casa e a dona da casa, né, os anfitriões, um fala uma coisa e o outro revida com uma palavra meio áspera. E você fica, e agora? O que eu vou fazer? Onde eu vou enfiar minha cara aqui? Né? Então, isso é a vergonha alheia. Quando uma pessoa faz alguma coisa que não é agradável e que você se sente envergonhada por ela. Imagine você se assistindo, então, nesse Big Brother da sua vida, e você vendo, você conversando com seus pais, com o seu cônjuge, com seus filhos, com colegas do trabalho, ou então numa atitude dentro da condução que te leva até o trabalho, e assim por diante. No seu ambiente de lazer, de final de semana, naquele momento de extravasar as pressões do dia a dia, não é? E em que você acaba se utilizando de atitudes e palavras, né, que não deveria usar. Tem que levantar a mão aqui também, que eu faço parte desse grupo, né? Estou lutando também. E aí, se você pudesse assistir isso, qual seria a sua opinião sobre você mesmo? Será que você não teria vergonha, né? Será que nós, né, eu e vocês, né, não teríamos vergonha de depois mostrar isso aí para as pessoas, né? De assistir, falar, meu Deus, como que eu pude agir daquela forma? Como que eu pude falar daquele jeito? Como que eu pude desrespeitar aquela pessoa daquela forma? Então, se nós tivéssemos essa reflexão a cada situação, se nós nos colocássemos numa posição fora do nosso corpo e procurássemos analisar as nossas falas e as falas da pessoa que estava envolvida conosco naquele momento, o que nós poderíamos ter feito de diferente? O que será que a mansuetude, né? O que será que a mansidão nos permitiria fazer naquele momento e que, como nós demos a vazão para esse outro lado, o lado da fúria, o lado da ira, ficamos irados, o que será que teria feito de melhor? Quando não temos ainda esse autocontrole, cometeremos diversos deslizes, mas se nós seguimos também aquilo que Santo Agostinho nos deixou no Evangelho, aquela reflexão que ele diz fazer no final do dia, também pode ser importante. Nós conseguimos nos lembrar do mesmo dia, o que eu fiz logo de manhã, e aí eu volto a falar de alguma forma, né, que eu sempre uso nas minhas palestras também. Se você procurar pegar as situações que levaram você, que marcaram o seu dia, algumas passaram despercebidas, você não vai conseguir lembrar, mas sempre tem uma ali que te causa um desequilíbrio. Uma discussão com o chefe, uma cobrança exagerada de um cliente, ou o inverso, você cobrando de alguém alguma coisa, a sua esposa ou seu marido tem uma opinião sobre um negócio, você tem uma opinião diferente, seu filho fez um negócio que não está dentro dos padrões que você considera certo. Então, todas essas coisas que nos causaram algum tipo de transtorno, a gente parar para analisar cada uma delas e procurar pensar qual seria a maneira mais tranquila de eu poder resolver essa situação. Resolvi dessa maneira mais tranquila? Resolvi de uma maneira diferente? Então, o que eu poderia tentar fazer
para melhorar essa situação ou para amenizar no dia seguinte, desculpas, uma conversa, um diálogo, alguma coisa assim, porque todas as vezes que nós nos encolerizamos, nós não causamos um mal somente para nós, física e espiritualmente. Nós causamos também um mal para todas as pessoas que estão próximos de nós. Como nós já estudamos bastante sobre as formas de pensamento, como nós sabemos que eles são matéria e que essa matéria, ela de alguma forma atinge aqueles que estão próximos. Então, quando nós temos um pensamento, quando nós temos um sentimento encolerizado, nós estamos emanando energias negativas para aquela pessoa com a qual nós nos envolvemos. Sejamos nós a vítima ou sejamos nós o algoz daquele momento, daquela situação, sempre haverá uma descarga de energias de um para outro. E se nós estivermos já com esses pensamentos de mansidão dentro de nós, com certeza haverá uma certa proteção das energias encolerizadas dos outros em relação a nós. Mas, talvez, as outras pessoas não tenham a mesma proteção em relação à cólera que nós estamos emanando a elas. E talvez o mal que nós vamos fazer espiritualmente falando seja maior do que a palavra que nós utilizamos no momento em que estávamos. Um homem bom, ele pode ser colérico? O que é um homem bom? Se nós formos analisar no conjunto, dificilmente encontraremos um homem bom aqui na Terra, por completo. Mas nós sabemos que existem muitos homens que têm uma tendência às coisas certas, digamos assim. Existem pessoas que nós usamos como referência porque são pessoas sempre dispostas a auxiliar, pessoas que não reclamam, pessoas que são prestativas, pessoas que não guardam rancor. Mas, às vezes, mesmo na condição de pessoas boas, existem algumas coisas que nos contrariam. Por exemplo, você pode ser uma pessoa muito boa dentro da sua doutrina. E as pessoas que agirem de forma contrária à maneira como você age, às vezes mesmo com palavras doces, às vezes utilizando um linguajar mais coloquial, você pode causar também a cólera. Você pode causar a revolta. Então, não é somente utilizando palavras grosseiras, não é simplesmente gritando que nós podemos manifestar a nossa cólera. Cada vez que nós manifestamos a nossa opinião, cada vez que nós reagimos com alguma situação do dia a dia, e nessa reação nós causamos algum tipo de transtorno de maneira errada, com certeza é também um motivo uma manifestação de cólera. Não a cólera explosiva, é uma cólera mais branda, vamos dizer assim, mas mesmo às vezes de maneira branda, nós também podemos estar nos encolerizando, estaremos causando algum tipo de transtorno para a pessoa que está próxima de nós, para aquele que está envolvido conosco naquele processo. Muitas vezes também nós terceirizamos a causa da nossa cólera. Nós não dizemos que a cólera é uma atitude errada na interpretação que nós temos das situações e que nos levam a agir, a buscar determinados sentimentos. Nós dizemos que a nossa cólera é causada pelo governo, ela é causada pela falta de dinheiro, ela é causada pelas atitudes da esposa, do marido, do filho, do pai, da mãe, do empregado, do patrão. Então, nós tentamos terceirizar e nós precisamos saber isso. Voltando à nossa reforma íntima, ninguém tem o poder de nos encolerizar. Somente nós temos esse poder. As pessoas vivem, as pessoas reagem no dia a dia, nas situações de confronto com outras pessoas, num ambiente social, de acordo com o que elas acreditam, com o que elas acham que é certo. E nós também. E esse conflito do que você acha certo e a outra pessoa acha certo é que pode trazer a cólera. Ou você não gostar do jeito que ela fez, da maneira como ela age, da maneira como ela pensa, os valores que ela defende. Então, nós nos encolerizamos porque nós não sabemos lidar com o diferente que está no outro. Não somos todos iguais. E o fato de eu gostar de um partido e vocês de outro, de vocês praticarem uma religião e eu praticar outra, de vocês admirarem as paisagens e eu admirar as construções, isso não quer dizer que algum de nós está errado. Isso não quer dizer que um tem que obrigar o outro a aceitar as coisas que ele acha que é correta.
Então, nós nos encolerizamos sempre nesses pontos, quando nós tentamos forçar alguma coisa para os outros. E lógico que algumas das coisas, né, não vamos exagerar, mas, por exemplo, se nós estivermos discutindo sobre corrupção, e a outra pessoa quiser defender a ideia da corrupção, e você quer fugir da corrupção, você acha que a corrupção é errada. Então, assim, não tem como você discutir com essa pessoa e persistir. Então, assim, se você se encolerizar sobre esse assunto com essa pessoa, não é culpa dela. A partir do momento que ela defendeu o ponto de vista dela, e você já viu que não bate com o seu ponto de vista, e você ainda acha que o seu ponto de vista é o melhor, o não se envolver com a corrupção, com as coisas erradas, simplesmente é mudar o assunto. Não há necessidade mais de você esticar, porque a partir do momento em que nós iniciamos uma discussão com pontos de vista, sem perceber, como somos ainda muito imperfeitos, dali a pouquinho esses pontos de vista, eles começam a tomar um fervor, onde nós, ou a outra pessoa, ou os dois, começam não mais a criticar os pontos de vista, mas a pessoa. Então, funciona assim, você começa falando bem do seu time e o outro falando do time, ou você falando da sua religião e ele falando da religião dele. E dali um pouquinho, alguém já fala assim, não, mas você é assim mesmo, você não dá o braço a torcer de jeito nenhum. Ah, mas e você então? E aquele monte de coisas erradas que você fez? Então, quando nós não conseguimos mais defender a nossa ideia na argumentação, vem a cólera, vem a ira, ela toma conta do nosso pensamento, nós começamos a avaliar quais as alternativas, quais os padrões que nós temos ali de argumentação para aquele momento, quais as armas, na verdade, que nós temos ali naquele momento, e dentre essas armas, a ofensa, o desmerecer o nosso adversário, acaba sendo uma forma de tentar não perder a guerra, porque, infelizmente, argumentos não existem mais, né? Então, é preciso se policiar. Somos espíritos criados para evoluir, mas nós temos um ditado muito forte aqui na Terra que diz assim, pau que nasce torto, morre torto. Então, assim, aquele cara que é encolerizado, sinto muito, ele vai ser encolerizado pro resto da eternidade, porque pau que nasce torto, morre torto. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos e já observamos, todos nós, se você fizer uma avaliação da sua vida, desde quando você se lembra, desde quando você se conhece por gente, vamos dizer assim, e aquilo que você é hoje, com certeza você é a versão melhorada daquele primeiro que veio na Terra, daquele primeiro você. Que tinha pouquíssimos conhecimentos, poucas lembranças, vamos dizer assim, do seu passado. Então, todos nós estamos aqui para evoluir e estamos evoluindo. Mesmo aquele que é corrupto está evoluindo, mesmo aquele que hoje mata, rouba, mesmo aquele que é trucida, mesmo aquele que exerce dentro da sua função social, atividade somente pensando na remuneração, deixa de cumprir com a sua parte para o médico, que no atendimento ele é o melhor que existe dentro daquela área, e a consulta dele custa R$1.000. E você precisa de um tratamento com ele, mas não tem os R$1.000 para pagar. Infelizmente, ele vai te deixar morrer, porque a lei obriga, né? A lei determina que para ele poder exercer a tarefa dele, precisa ser remunerado. E como você não tem condições de pagar, infelizmente você vai morrer. E assim nós temos o advogado, assim nós temos o pedreiro, assim nós temos todos, né? Em todas as tarefas, nós vamos ter essa situação, onde a pessoa não cumpre com tudo aquilo, mas justificando a falta da remuneração. Então, mesmo este, né, que está fazendo algumas coisas erradas, esse irmão também está evoluindo. Com certeza, quando ele estiver do outro lado, nas reflexões que nós fazemos sobre a nossa vida, ele vai se lembrar das situações que ele deixou de cumprir com aquilo que ele deveria fazer, independente de remuneração. Eu me lembro de um caso que nós tivemos de uma comunicação de um espírito na nossa casa de oração, e ele disse que ele era um médico, cirurgião plástico, na última encarnação em que ele esteve. E ele foi um cirurgião muito famoso, ele fez cirurgias plásticas que foram consideradas assim obras de arte. Ele conseguiu fazer com que determinadas pessoas, né, recobrassem a sua autoestima através da cirurgia plástica, um trabalho muito belo. E ele falou que quando ele andava na rua,
E ele ficava vendo as pessoas abandonadas, ou as pessoas no trânsito, ou às vezes que ele tinha que tomar algum transporte público, e ele ficava observando as pessoas, e ele observava com o olhar do cirurgião plástico. Ele via pessoas que tinham algum defeito no nariz, uma deformidade, nos lábios, nos olhos, na orelha, no queixo, e assim por diante. E ele olhava e ele falava, poxa vida, olha, aquela pessoa, eu poderia fazer isso, aquilo, ela ficaria melhor, se sentiria melhor, e aquela e tal. E aí ele falou assim que quando ele chegou do outro lado, ele nunca fez mal para ninguém, ele nunca abandonou um paciente, nunca causou a morte de um paciente, era uma pessoa altruísta, mas ele falou que quando ele chegou do outro lado, ele não conseguia quase se lembrar de todas as operações de sucesso que ele fez. Aquelas em que ele foi melhor remunerado, aquelas que na mídia acabaram fazendo com que a propaganda do trabalho dele, o trabalho fosse mais divulgado e ele conseguisse mais clientes e assim por diante. Mas ele falou assim que cada um daqueles anônimos, daqueles pobres, que não poderiam pagar nunca pelo trabalho dele e que ele não fez, esses ele lembrava direitinho. Ele falou assim que os rostos deles desfilavam na mente dele assim, um por um. Então, todo o bem que nós deixamos de fazer também, ele nos incomoda do outro lado. Nós buscamos refletir em tudo aquilo que nós deixamos de fazer. E se nós olharmos nas obras espíritas, muitas delas, eu já citei essa fala em diversas palestras minhas e gosto de bater nessa tecla porque é preciso essa reflexão. O bem que nós estamos deixando de fazer também vai nos trazer algum tipo de dor, vamos dizer assim, né? Aquela dor moral quando estivermos do outro lado. Com certeza não será uma dor tão forte quanto aquela da gente realmente praticar o mal contra o nosso semelhante, mas vai nos trazer algum transtorno. E aí, nós, já sabendo que nós não somos um pau que nasce torto, morre torto, não é? Sabendo que nós somos perfectíveis, embora não sejamos perfeitos, sabendo que nós temos inteligência dada por Deus e que nos permite hoje discernir exatamente entre o bem e o mal, nos permite escolher entre a porta larga e a porta estreita, e o principal de tudo, nós temos informação. Antigamente podíamos alegar que não tínhamos informação. Há muito tempo atrás, 500, 600 anos, nós poderíamos, como eu disse um pouquinho antes aí, terceirizar a nossa culpa, jogando a culpa nas religiões predominantes da época, porque havia a ideia do céu e do inferno e do purgatório, então ou morria para um lado, ou ia para o outro, ou ficava ali no meio, por quanto tempo ninguém sabe exatamente, apenas são teorias. Então nós poderíamos jogar a culpa em valores da época da sociedade, por exemplo, a época da escravatura, né? Então eu tive muitos escravos e aí a culpa é porque a época permitia os escravos. Então nós poderíamos até nos utilizar de todas essas desculpas, mas hoje nós não podemos mais utilizar. Hoje nós já temos o conhecimento, está tudo disponível para a gente, independente de religião, as próprias mídias, elas valorizam os trabalhos altruístas, elas valorizam o perdão, elas valorizam as atitudes voluntariosas, cidades que cuidam de pessoas ou de famílias em situação de vulnerabilidade, uma expressão muito bacana, né? Ao invés de ficar chamando de pobres, de miseráveis, que é uma expressão horrível, porque não são pessoas que temporariamente estão vulneráveis, como nós também, muitas vezes após uma cirurgia, ficamos temporariamente vulneráveis. Às vezes, no intervalo entre um emprego e um outro, nós também ficamos vulneráveis. Às vezes, endividados porque alguém está doente na nossa casa, nós também ficamos vulneráveis. Então, essas entidades que cuidam de pessoas que estão temporariamente em situação de vulnerabilidade, elas necessitam de ajuda e as propagandas, os boletos, que hoje vem tantos boletos aí para você ajudar as entidades, não é? Então, assim, nós temos hoje, independente das religiões, nós temos diversas entidades que trabalham. A gente tem o GRAAC, que trabalha com as crianças que têm câncer, a Fundação Abrinq, que também trabalha com as crianças que têm câncer. Dentro do Espiritismo, nós temos o Asilo Bezerra de Menezes, que cuida dos idosos. Nós temos as Casas André Luiz, que cuida de crianças, de adolescentes e de adultos que têm doenças mentais difíceis de serem tratadas pela família, mas que cuidam muito bem
de todas essas crianças, eu já visitei. E temos também o Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, que faz um trabalho maravilhoso. Existe propaganda deles na televisão, mostrando as vacinas, os tratamentos e tudo que eles fazem. Então, todos nós temos conhecimento dentro da religião e fora da religião de atitudes que são boas, de coisas boas que nós deveríamos fazer. E infelizmente a gente continua ainda achando que pau que nasce torto morre torto, que um dia a gente chega lá, que faz parte do nosso grau de evolução e tal. Será que nós não conseguiríamos mudar? Será que é difícil mudar? E eu fazendo essa pergunta agora, eu tenho certeza que passou pela mente de vocês. Mudar é difícil. É muito, muito difícil. Então eu vou buscar no Livro dos Espíritos, que é a nossa referência, que serviu para mim também, né? Porque eu também achava que era muito, muito difícil. A pergunta número 909 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Vou dar a resposta. Sim. E frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Nada melhor para fechar. Então, se você se encoleriza, o Livro dos Espíritos já falou, os Espíritos já disseram, você pode mudar a hora que você quiser. O esforço não é tão grande assim. Então, vamos trabalhar, vamos lutar, vamos nos observar e não deixar que essa atitude tão feia, né? Essa atitude que causa assim, um transtorno tão grande para nós, para aqueles que nós amamos, e até são as armas para os seus inimigos, não é? Porque eles veem você encolerizado, seus inimigos devem bater palma de pé quando veem você desequilibrado, quando nos veem desequilibrados assim. Então, vamos refletir, vamos parar para pensar, não vamos ficar utilizando essas muletas, essas desculpas para não mudar as nossas atitudes, os nossos valores, vamos nos esforçar para que nós consigamos, sim, vencer as nossas próprias imperfeições, para que nós possamos fazer o que eu disse no começo, conhecer a nós mesmos. Eu convido a todos então para que nesse momento novamente nós elevemos o nosso pensamento em Deus, em Jesus. Peço ao Pai Celestial que as minhas palavras não tenham saído carregadas das minhas próprias imperfeições, mas que elas possam ter saído carregadas de boas mensagens, de reflexões edificantes, que com certeza deve existir algum irmão próximo a mim que estava intuindo as palavras. Aquelas em que eu errei, eu peço perdão, porque com certeza foram falhas minhas. E aquelas que tocaram o coração ou a mente de cada um de vocês, agradeçam a esse irmão que provavelmente está ao meu lado. E eu imploro a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que nós possamos, como eu mesmo disse durante a minha fala, que nós possamos a cada dia ser a versão melhorada de nós mesmos. Que nós possamos a cada dia lutar para vencer as nossas próprias imperfeições, para que um dia, quem sabe, nós possamos conquistar um lugarzinho neste planeta de regeneração. Assim seja, Senhor. Graças a Deus, fiquem todos com Deus.